Olá pessoal, vamos tratar de um tema importante e muito atual, que é a inversão do fluxo de potência na rede de distribuição de energia. E isso tem provocado a negação, a reprovação de projetos de mini e microgeração de energia solar. Mas vamos então conceituar o que significa microgeração. É aquela geração na rede de distribuição de até 75 kW, enquanto a mini geração ela é superior a 75 kW, mas limitada em até 5 MW. Vamos agora verificar em detalhes. Em primeiro lugar, precisamos ter em mente que o sistema elétrico de potência ele foi projetado lá em meados da década de 30 com o sentido do fluxo de potência da geração, passando pela transmissão, distribuição e chegando aos consumidores de energia elétrica, que podem ser consumidores residenciais, comerciais ou industriais. Mas aí, na atualidade, temos uma grande injeção de potência pela geração distribuída, que pode ser uma geração solar ou ainda geração eólica. E essa geração tem provocado no sistema de distribuição uma inversão de fluxo. Mas o que significa essa inversão de fluxo? Como ela acontece? Temos aqui em tela uma carga, uma residência, imagine várias residências, uma vila, uma cidade, consumindo 40 kW de energia. Esse fluxo de potência vem pela rede de distribuição, passando pelo transformador, no sentido da alta tensão para a baixa tensão. Mas aí as pessoas vão instalando placas solares, suprindo a própria energia, e vamos então considerar que essas placas solares injetam no total uma potência de 30 kW. Ora, se a carga consome 40 e a solar injeta 30 kW, da rede de distribuição teremos apenas uma contribuição de 10 kW. Perceba que o carregamento do transformador ele está diminuindo, mas então ocorre um aumento da potência solar gerada para 40 kW e temos agora carga igual à geração. Então não teremos qualquer contribuição da rede de distribuição. O transformador, esse ramal, estará com a potência, com o fluxo zerado. Mas observe, se houver nessa situação uma redução da carga ou um aumento da geração solar, por exemplo, de 40 para 60 kW, teremos então um excedente de geração. 60 menos 40, 20 kW. E esse excedente provocará a inversão de fluxo no transformador. Nesse caso, temos 20 kW de potência ativa invertido no sentido da baixa para a alta tensão. Ok, entendemos o que é o fluxo de potência, mas o que diz a resolução normativa da ANEEL? Ela diz o seguinte: se o seu projeto de micro ou mini geração implicar numa inversão de fluxo de potência, que pode ser no transformador ou no alimentador, que é a linha de transmissão da rede de distribuição, o que é que a distribuidora pode fazer? Ela deve realizar estudos para identificar opções viáveis que eliminem tal inversão. Observe, ela não deve simplesmente negar, ela deve realizar os estudos, indicar opções viáveis para que essa inversão seja eliminada. Essa é a responsabilidade da empresa distribuidora de energia elétrica. Vamos então aprofundar e verificar os pontos da rede onde pode ocorrer a inversão do fluxo de potência. Temos em tela uma subestação que reduz de 69 para 13,8 kV e temos aqui uma linha de transmissão, um alimentador da rede de distribuição. E esse alimentador ele se ramifica e temos agora os transformadores suprindo as diferentes cargas do sistema elétrico. E observe agora que o fluxo natural do suprimento da carga vem da geração, passando pela transmissão, chegando na distribuição de energia elétrica, chega nos transformadores e então supre a carga. Mas aí é injetado na carga
uma geração distribuída. O que pode acontecer? A inversão de fluxo no transformador. Esse é o primeiro ponto da inversão de fluxo, que é no transformador a qual a micro ou mini geração está conectada. Mas podemos também ter a inversão de fluxo no alimentador. Tudo depende da configuração da rede e do montante da geração distribuída. Então, o segundo ponto é a inversão de fluxo no alimentador. E essa inversão do fluxo, ela é intensificada com o aumento da geração distribuída. Será que essa inversão de fluxo causa algum problema nos equipamentos? E aí eu digo com toda certeza, não causa nenhum problema, não causará problema. No transformador, teremos a mesma relação de transformação, a equação fundamental do transformador será atendida em relação, por exemplo, à chave fusível. Ela atuará para o mesmo valor de corrente máxima, seja ela num sentido ou em outro, e em relação à cabeação é que não há nenhuma alteração. As perdas e a queda de tensão, elas são proporcionais ao valor da corrente elétrica. Então, para o equipamento não há qualquer problema, exceto quando esse fluxo invertido supera a capacidade do equipamento. Aí teremos uma sobrecarga. E essa sobrecarga é o primeiro problema que pode acontecer na inversão do fluxo de potência. Considere aqui um transformador de potência nominal 150 kVA suprindo cargas, onde existe também uma geração distribuída. Vamos imaginar que essa geração distribuída inverta o fluxo no transformador e passa por ele um fluxo invertido de 50 kVA. Não haverá nenhum problema porque o transformador é de 150 kVA. Mas se essa geração elevar ao ponto de superar a potência nominal, por exemplo, 180 kVA, haverá uma sobrecarga de 20%. Então, a empresa distribuidora de energia analisa essa possibilidade de sobrecarga através do gráfico de fluxo de potência no transformador em função do tempo. Considere então esse gráfico. Observe aqui que temos uma potência máxima no sentido da alta para a baixa tensão, mas observe que durante algumas horas do dia temos uma inversão do fluxo de potência. Nesse caso, a empresa distribuidora pode indicar uma limitação da geração distribuída para que não haja sobrecarga no transformador. Vejamos agora um ponto positivo da inversão do fluxo de potência, que é a redução das perdas elétricas do sistema, ou seja, as perdas por efeito de Joule. O que acontece? A inversão do fluxo, ela reduz, na maioria dos casos, o carregamento dos alimentadores e transformadores. Observe em tela esse sistema de distribuição totalmente carregado no sentido da fonte para a carga. Quando injetamos geração distribuída, temos uma redução nesse fluxo e com isso reduz as perdas na cabeação, que são proporcionais ao quadrado da corrente elétrica, mas isso tem um limite. Quando ultrapassamos determinado limite de inversão de fluxo, teremos, ao invés de redução, o aumento das perdas no sistema elétrico. Lembre-se que as perdas elas são proporcionais ao quadrado da corrente elétrica. Então, considere esse gráfico das perdas em percentual na rede de distribuição em função da inversão do fluxo de potência. Vamos considerar que sem haver inversão de fluxo, temos perdas de 4%. Na medida que há a inversão do fluxo, essas perdas elas vão diminuindo, mas chega um ponto em que a corrente elétrica aumenta bastante no sentido inverso e as perdas começam a aumentar. E dessa forma, podemos chegar no valor de corrente elétrica invertida, onde as perdas serão muito maiores. Um outro problema da inversão de fluxo de potência é a sobretensão na rede de distribuição, que normalmente é uma rede radial. Considere essa rede elétrica radial com fonte suprindo 4 subestações e cada subestação contendo cargas elétricas. Tradicionalmente, o fluxo vai da fonte para a carga. Observe que a tensão elétrica
ao longo das subestações, ela cai. Esse é o modelo tradicional. Podemos ter uma queda de tensão de até 5%, por exemplo. Mas quando inserimos geração distribuída, temos uma redução e inversão desse fluxo. E agora teremos as tensões das subestações superiores à tensão da fonte. Podemos ter uma sobretensão, por exemplo, de até 10%. E essa situação é uma quebra de paradigma, porque tradicionalmente as subestações da rede de distribuição lidam com queda de tensão. É por isso que possuem bancos de capacitores. E agora, com a inversão de fluxo de potência, elas precisam lidar com as sobretensões. E uma outra situação importante é que a geração distribuída, ela provoca o aumento da corrente de curto-circuito. Vamos considerar o mesmo sistema elétrico que vimos anteriormente. Temos aqui a nossa fonte suprindo subestações. E considere agora um curto-circuito na linha de transmissão entre as subestações 1 e 2. A única contribuição para o curto-circuito vem da fonte. Teremos apenas o curto-circuito alimentado pela fonte. Mas agora imagine que na subestação 3 foi conectada uma mini geração distribuída de 2 megawatts. Nesse caso, o mesmo curto-circuito entre as subestações 1 e 2, teremos uma contribuição vinda da fonte e também da geração distribuída. E essa corrente de curto-circuito, ela será bem maior. Dessa forma, teremos um aumento da corrente de curto-circuito e em alguns alimentadores a inversão do sentido dessa corrente. Em relação ao aumento, pode haver a superação do limite de algum equipamento. E em relação à inversão do sentido da corrente de curto-circuito, pode implicar em perda de coordenação, principalmente em relação ao relé de sobrecorrente direcional. Mas tudo isso que estamos vendo independe da inversão de fluxo. Isso já acontece naturalmente com o fluxo invertido ou não, pela simples presença da geração distribuída. Vejamos agora algumas opções da resolução normativa da ANEEL para eliminar essa inversão do fluxo de potência. E como primeira opção tem alteração do circuito de conexão. Considere esse sistema de distribuição com todas as suas ramificações. E num determinado alimentador é instalada uma geração distribuída fotovoltaica que provoca a inversão de fluxo. Nesse caso, a empresa distribuidora de energia pode alterar o circuito de conexão e aí a geração distribuída passará para outro alimentador. E com isso será eliminada a inversão de fluxo, seja num transformador ou num alimentador. Como segunda opção, temos a transferência de cargas. Vamos considerar a mesma situação anterior com inversão de fluxo de potência. E por que isso acontece? Nós já aprendemos, é a geração distribuída maior que a carga. E aí a empresa distribuidora de energia, ela pode efetuar uma transferência de carga de outra subestação para esse alimentador. Com isso, eliminaremos a inversão do fluxo de potência, mas tudo isso se houver viabilidade. E como terceira opção, a empresa distribuidora de energia, ela pode sugerir a mudança de conexão para um nível superior de tensão, por exemplo, da baixa tensão, 380 volts, para a média tensão, 13.8 kV, ou então do 13.8 kV para o 69 kV. Observe, a mesma situação anterior de inversão de fluxo e a solução pode ser transferir a alimentação da geração distribuída para um ponto de conexão na alta tensão. É uma situação que aumentará bastante o custo, a conexão na alta tensão, mas assim será eliminada a inversão de fluxo. E como última opção, temos então a limitação da potência injetada. Considere a mesma situação anterior, foi solicitada então um parecer de autorização para conexão da geração distribuída e a empresa distribuidora de energia faz uma análise daqueles gráficos de geração e carga
nos transformadores e alimentadores, e ela pode então definir que essa geração estará limitada a 50 kW. Pode ser uma limitação permanente durante todo o período, uma limitação apenas num determinado período. Por exemplo, no período de 10 às 14 horas, somente durante domingos e feriados. Tudo isso depende do estudo de cada caso. Vimos até agora todas as opções para que seja eliminada a inversão de fluxo, mas pode acontecer de não haver viabilidade técnica ou financeira. Nesse caso, o projeto será reprovado. E nesse caso da negação, a empresa distribuidora de energia, ela deve emitir um relatório comprovando, através de estudos elétricos, a inviabilidade técnica ou financeira para a eliminação da inversão de fluxo. Mas essa discussão, ela está apenas no começo e existe luz no fim do túnel. As empresas distribuidoras de energia, já que existe a inversão de fluxo, que é uma quebra de paradigma, elas devem investir em recursos de controle de tensão, não apenas capacitores, mas também reatores e compensadores, os compensadores estáticos, para que elas possam lidar tanto com a queda de tensão como também sobretensões. E todo esse sistema ele vai evoluir para uma Smart Grid, que é uma rede elétrica inteligente, onde vai ser possível fazer o gerenciamento de tensão e carregamento utilizando toda a rede elétrica de distribuição e também os inversores que controlam a geração distribuída. E esses inversores, além de fornecerem potência ativa, poderão controlar a injeção de potência reativa, contribuindo para a correção do fator de potência e também o controle de tensão. Isso já acontece em outros países. E os desafios, eles não param por aí. Estão chegando as células de armazenamento de energia elétrica. E assim, a energia solar, durante o dia, ela será armazenada e utilizada durante a noite. Isso será alvo de outra discussão, de outro vídeo. É isso aí, pessoal. Um forte abraço e bons estudos!